Operação Trânsito, às terças-feiras de manhã no Rádio Clube de Angra, com a colaboração da PSP de Angra do Heroísmo. Estamos então a menos de 20 minutos das 11 horas, o que significa que vamos aproveitar cada minuto aqui com a presença do chefe Ricardo França, que está connosco para a apresentação desta rubrica, para já dar-lhe as boas-vindas mais uma vez e desejar-lhe um bom ano. É com muito gosto que retorno. Peço imensa desculpa não ter vindo nas últimas vezes, mas enfim, não foi mesmo possível. E por isso peço desculpa mais uma vez, mas aqui estou eu. E uma vez que eu tive a oportunidade antes do Natal, espero que tenha sido um bom Natal para todos. É verdade. E que o ano de 2022 seja igual ou melhor do que o anterior. E já agora que a pandemia, portanto, embora neste momento não está muito bom, mas que melhor, vamos ver. Mas isso também depende um pouco de todos nós também. Está. No sentido de cumprir com as indicações que são dadas para tentar, enfim, ajudar cada um, ajudar à sua maneira para que isto melhore. Muito bem, então vamos aqui falar sobre o trânsito. Não, apesar de já não vir há várias semanas, não vou trazer aqui todas as semanas, seria enfadonho. Não teríamos Trago tempo. só a última semana, que de 27 de dezembro a 2 de janeiro, e esperando que esse tipo de resultados melhore, mas para menos. E já foi muito bom, foram 9 acidentes, quer dizer, Na altura não é bom, que é, não é bom, claro não que é não, bom, mas em épocas de festas, não é que seja um acidente, já não é bom, mas claro, atendendo a que já temos aqui semanas com perto de 20, alguns com mais de 20, 9 para a época que foi, até felizmente foi um resultado razoável, e até porque em termos de feridos também só temos um ferido ligeiro, pronto, não é bom, mas é menos mal. Portanto, em termos de acidentes, como disse, foram 9, 5 nesta ida terceira e 4 nas velas em São Jorge. Graciosa, pelo menos que a PSP tivesse conhecimento, não ocorreram acidentes. Não é normal nas velas, portanto, em São Jorge, por acaso que foi nas velas mesmo, ocorrerem tantos acidentes numa semana, mas às vezes acontece que só no dia 2 foram 3, mas acidentes não foram acidentes muito graves, foram acidentes muito simples. De qualquer das maneiras, foram acidentes de viação. E um acidente de viação mesmo que só ocorra danos materiais já é um problema para a grande maior parte para a grande maioria das pessoas, e principalmente daqueles que tiverem culpa, que vão ficar com um cargo, não é? Às suas costas, digamos assim. E hoje em dia as viaturas são, digamos, quase como um bem de primeira necessidade, portanto já não é considerado um luxo. Não. Ora, muito bem, então as causas dos acidentes são normalmente sempre as mesmas, ou quase sempre as mesmas, embora desta feita temos aqui uma que não é muito normal, mas já vamos lá. Portanto, temos uma situação de não guardar a distância de segurança lateral, portanto, no cruzamento de veículos aqui. Já se verificou também o ano passado e nos outros anos muitas situações dessas em que há condutores que se esquecem de que devem conduzir o mais à direita possível. É verdade que nós temos vias muito estreitas, mas a verdade é que temos de ter sempre o cuidado de que, sendo nos dois sentidos, há sempre a possibilidade de se cruzar com veículos em sentido contrário. E ainda para mais quando for naquelas situações em que o local é de velocidade reduzida, ou seja, não se consegue ajustar a faixa de rodagem em toda a sua largura numa extensão de pelo menos 50 metros. Logo aí temos de ter sempre o cuidado, porque pode aparecer um veículo em sentido contrário, e esse pode também estar muito junto ao eixo da faixa de rodagem, porque é estreito e tal. E ter também atenção, realmente não encostar demasiado à direita, porque também é preciso ter cuidado com os peões e não embater na parede, elas, não é? Claro, mas há pessoas que às vezes não têm bem a noção das distâncias e têm assim uma dificuldade e vão quase no meio do caminho. E principalmente nas curvas à esquerda, principalmente à esquerda, em que comem um bocadito ainda da via, afeta o sentido oposto. Ora, se vier o outro, esse contrário, que também faça o mesmo, já está bom de ver, não é? Final, exatamente. Depois, em excesso de velocidade, aqui 3 situações em que a velocidade terá contribuído com maior, portanto, para que efetivamente ela acontecesse. Temos também aqui uma situação em que não foi cumprida a regra da prioridade, que não terá sido à partida
porque a pessoa não quis cumprir ou se distraiu a cumprir, mas porque efetivamente, apesar de ter que ceder a prioridade e tendo o local de velocidade reduzida, um espelho parabólico, mas o espelho, enfim, com a chuva e eventualmente com alguma condensação, portanto não estava a facilitar a visibilidade, e essa pessoa avançou e pronto, vinha um outro sentido contrário, aliás, a chegar ao entroncamento e deu-se um embate. Não, felizmente apenas danos materiais, mas... depois temos aqui um atropelamento de um peão em que um senhor de 54 anos atravessou fora da passadeira de madrugada, às 5 e tal da manhã, e foi atropelado. Ora bem, vai-se ver o peão tinha uma taxa de álcool elevada de 1,69, portanto àquela hora da noite não estaria a haver carro nenhum e atravessou-se. Condutor, uma jovem de 20 anos, portanto também não se apercebeu, ou quando se apercebeu já era tarde, mas felizmente apenas ferimentos ligeiros. Depois temos uma situação que disse que não era muito usual, mas aconteceu, e normalmente é na via pública, mas aqui estava uma viatura estacionada dentro da propriedade, só que o local onde estava estacionado tem uma inclinação algo acentuada, e o condutor, portanto, que estacionou lá o carro dentro da propriedade não teve o cuidado de o travar bem e engatar, enfim, de forma a que o veículo não se pusesse em movimento sozinho, e acabou por o veículo deslizar e saiu para a via pública e acabou a bater na parede do sítio oposto, do lado oposto. Felizmente não tinha nenhuma pessoa a passar, um velhote ou uma criança que não se percebesse, ou outra viatura, enfim. Portanto, ter cuidado de travar a viatura sempre para que ela não se possa pôr em movimento. Depois temos aqui duas marchas atrás, daqueles toques que falta de atenção ou de noção das distâncias. Em termos de detenções, temos 3 detenções, 2 por álcool, com taxas de 1,69 e 2,24, e uma por recusa a efetuar o teste. E tudo pessoas na casa dos 48, 42 e 44 anos. Portanto, aqui recusou-se a efetuar o teste, mas foi detido e vai responder por isso. Portanto, aqui a recusa é efetivamente uma hipótese, só que eu pessoalmente não aconselho que façam a recusa. Porquê? Porque para já podem ter menos álcool do que efetivamente pensam que têm. E depois, até porque mesmo não sendo visto qual era o álcool, qual é a quantidade de álcool, vai ser punido pela medida grossa como se tivesse muito álcool. Portanto, não resolve, digamos, o problema, mas pronto, cada um toma as decisões que quer tomar, e depois é um direito que assiste, e depois tem as consequências, logicamente. Portanto, eu aconselho isso, mas quem quiser fazer o contrário, faz, já sabe que é detido na mesma. Portanto, pronto, não resolve muito nada. Bem. Este é o resultado dessa última semana, que apesar de não ser ótimo, mas é menos mau relativamente a outros, e esperemos que agora o ano de 2022, os seguintes, o número de acidentes não seja muito elevado e as consequências também. São os bons votos da Polícia de Segurança Pública. Não é que seja um balanço, não há tempo para isso, mas o chefe podia nos dizer quais foram as infrações que têm andado a prejudicar mais as pessoas e que são cometidas com alguma frequência. Daquelas em termos de acidentes, eu chamaria a atenção para o excesso de velocidade. Excesso de velocidade, já disse e já imensas vezes, e repito, nem sempre há excesso de velocidade apenas quando se ultrapassa os limites máximos fixados para aquele local. Sempre que pode ser velocidade excessiva, no sentido de que a pessoa não adequa a velocidade às circunstâncias, não é? Do momento e do local, e às condições atmosféricas, enfim, uma data de coisas que cada condutor normal compreende que deve adequar a velocidade àquelas circunstâncias. Portanto, e aqui a velocidade, na grande maioria dos casos, está presente. Depois, a distância do veículo da frente. Portanto, muito encostados. Depois também a velocidade, também já não é, mas a velocidade, como disse, está quase sempre metida, mesmo que haja outras causas.
Muito encostados ao veículo da frente, às vezes algo distraídos, portanto, e quase todas as semanas tínhamos aqui acidentes. É verdade. Na verdade, do veículo da frente, é verdade. Depois, em termos de ultrapassagens irregulares, portanto, de ultrapassagens em locais onde não deviam fazê-lo, sem que a pessoa tome o cuidado de verificar que o pode realizar do princípio ao fim com razoável segurança. Portanto, muitas vezes isso não acontece e pronto, há um acidente de viação. As pessoas arriscam, muitas vezes é mesmo só arriscar. Depois, em termos de álcool e estupefacientes, portanto, mas especialmente o álcool também, de vez em quando vemos acidentes complicadíssimos por causa desta razão. Claro que há muitas mais, não é? Mas essas são as que eu acho que são as principais. Depois, em termos de atuações por parte dos condutores que prejudicam os outros, e condutores que, quase todos os condutores, ou todos os condutores são peões também, não é? Claro. Por muito que ande pouco, andam sempre a pé. Ora bem, como é que é possível um condutor também que é peão e sabe muito bem que já passou por diversas situações de quase ser atropelado ou não ser dada prioridade numa passagem para peões, enfim, uma data de coisas, e depois, quando está a conduzir, esquece-se completamente disso. É um fenómeno inexplicável. Portanto, acesso e saída de propriedades. Quem é que gosta de chegar com o seu carro ou a pé e querer entrar em casa e não poder, ou querer sair e não poder porque há alguém que estacionou o veículo? Estraga logo o dia à pessoa. Porque claro que fazem os outros. Okay. Depois, estacionar em cima dos passeios. E muitas das vezes de maneira a que obrigam mesmo a que as pessoas tenham que ir para a faixa de rodagem. Há sítios mais perigosos, menos perigosos, mas a maior parte são perigosos, não é? Porque a faixa está ali por alguma razão. O que é que acontece? E principalmente para as pessoas que tenham andado cadeira de rodas, ou pessoas já carrinhos de bebê também, carrinhos de bebê, crianças, idosos, enfim. Todas essas pessoas vão correr um risco acrescido porque vão para a faixa de rodagem. Da ação dos outros. Depois, a menos de 5 metros das passagens para peões e em cima das passagens para peões. A menos de 5 metros porquê? Porque estão a impedir ou estão a prejudicar a visibilidade dos condutores que se aproximam da passagem para peões, sem saber se vem algum peão lá. Pode ser uma criança, como pode ser uma pessoa baixa. Enfim, às vezes há veículos mesmo altos, que aí é mesmo quase impossível ver. Os peões, por vezes, também não têm o cuidado de ver, olha, que ele não está, o condutor que eventualmente vem não está a ver bem, eu vou ter cuidado, não, atravessa. Não pode ser de maneira nenhuma, tem que se olhar para o condutor a ver se está a ser visto por ele. Paragem dos autocarros. Paragem dos autocarros, obrigando os autocarros a quando chegam ter que parar para largar e carregar passageiros na faixa de rodagem, impedindo a circulação dos outros. E muitas das vezes em locais de velocidade reduzida, ou mesmo que não seja o veículo, o autocarro é um veículo grande, portanto, e alto, logo a visibilidade não é boa para quem quer ultrapassar esse veículo, claro, corre sempre o risco de vir alguém em sentido contrário. Depois, estacionarem ou pararem mesmo a menos de 3 metros de uma linha contínua separadora de sentidos de trânsito, obrigando os outros a ter que transpor ou pisar a linha contínua separadora de sentidos de trânsito, que isso é uma contraordenação muito grave. Depois, curvas de velocidade reduzida. Verifica-se em muitos sítios em que um condutor chega, depara-se com um veículo numa curva de velocidade reduzida e tem dificuldade em seguir viagem com receio de que apareça um outro mandado do outro lado, do lado contrário. Isso acontece, quer dizer, uma pessoa também não vai ficar ali o dia todo, vai ter que arriscar. E depois, se acontece o que eu aconselho nessas coisas é não chegar, como se verifica muito, é ver um veículo estacionado num sítio desses, tem-se pouca visibilidade, mas com a velocidade que se vem é com a velocidade que se contorna esse obstáculo. Não pode ser. Cuidado, tem que ser. Vamos reduzir a velocidade, vamos ir vendo um pouco, devagar. Porque se houver algum que venha assim contrário, pelo menos o embate já vai ser muito menor, ou eventualmente se vai conseguir evitá-lo. Não é? Outra questão também, que é uma falta de respeito imensa, que é estacionar nos locais deficientes. É preciso ver que os locais deficientes já são poucos
E há muita gente que, infelizmente, tem necessidade de se deslocar, mas tem, problemas de deficiência física e que, seja ele o condutor ou não, é? Portanto, o cartão do deficiente é utilizado para uma pessoa, e essa pessoa, independentemente do veículo. Só que essa pessoa é que tem que estar, portanto, esse veículo tem que estar ao serviço dessa pessoa naquela altura. Não é fazer o uso abusivo como se já se verificou. E isso, o que é que vai fazer? Vai fazer com que as pessoas, além de serem punidas, poderão, se tiverem o cartão vai ser retirado, não é? Retirado. Pode ser retirado. Portanto, isto é uma grande... Ao fim e ao cabo, todas essas infrações que eu falei aqui em termos de estacionamentos são uma grande falta de respeito pelos outros. E se calhar muitas dessas pessoas criticam essas ações e elas próprias fazem. Pois nós não somos perfeitos, o ser humano não é perfeito, mas vamos pensando nisso, é por isso que eu estou a falar. Eu não estou aqui para estar aqui, não sou padre, não está a moralizar, não estou a moralizar. Quero é que realmente as pessoas pensem um bocadinho sobre isso. É só o que se pensarem, muito provavelmente não irão fazer, ou pelo menos com muito menos frequência. Tomara que seja assim durante o decurso deste ano. E também há quem pense já na antiguidade e não só no âmbito da filosofia que trazemos para aqui para acabar, não é? Para ajudar este raciocínio. Como já não vem há muito tempo, trago aqui duas frases que vale a pena pensar sobre elas. Penso eu. Uma delas que é de Henry Ford, que é um pensador norte-americano, que diz que não encontres defeito, encontre soluções. Qualquer um sabe queixar-se, diria eu. Nem todos sabem queixar, porque quando se queixa, muitas vezes não tem razão nenhuma, mas enfim. A maioria até. Mas ajudemos a encontrar soluções e não só levantar só os problemas. Toda a gente se queixa, mas soluções. E se estivesse lá, o que é que fazia? Não sei. Não sei, pois é. Outra coisa que eu acho muito importante que é essa frase assim diz: feliz aquele que sabe adquirir experiência com o erro dos outros. Extremamente importante. Isto aqui é de um cauto, não sei, não faço ideia que seja, mas acho que está muito bem, pensou bem. É muito melhor, muito mais barato e vai ser muito mais fácil para nós. Portanto, aprender com os erros dos outros. É muito melhor do que os nossos. Sem dúvida nenhuma. Mas também devemos aprender com os nossos. Sim. Para evoluirmos como seres humanos e tornarmos cada vez cidadãos mais cívicos. No fundo, é disso que andamos aqui a falar de semana após semana. Por hoje ficamos por aqui. A agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Até à próxima e espero que seja breve. Também acreditamos. Vou fazer os possíveis. Que seja assim. Obrigada. Continuação de bom trabalho. Bom dia. Operação Trânsito, às terças-feiras de manhã no Rádio Clube de Angra, com a colaboração da PSP de Angra do Heroísmo.